Extinção da personalidade. A personalidade jurídica da pessoa natural se extingue com a morte. Para que se haja o atestado, deve-se um profissional de medicina atestar a morte, ficando ressalvada a possibilidade de duas pessoas qualificadas o fazerem como testemunhas, verificando a morte se faltar o especialista, sendo o fato levado ao registro nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 6.015 de 73, cuja prova se faz por meio de certidão extraída do assentamento de óbito. A personalidade civil inicia-se com a vida e termina-se com a morte. Em regra, a morte efetiva. No entanto, em alguns casos, o Código Civil cria uma ficção jurídica, visando não prejudicar os direitos de terceiro. E nesses casos, a morte poderá ser presumida, e assim se extingue a personalidade. O artigo 7º do Código Civil elenca as situações e as condições que seja lícita a presunção de morte. Quer dizer, é provável que a pessoa não esteja viva. Se for extremamente provável a morte de quem esteja em perigo de vida, é o primeiro caso. Segundo, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, nos casos de guerra, de participação em conflito armado, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Esse é o prazo legal. O parágrafo único determina: a declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, temos duas hipóteses de morte presumida. A primeira trata-se de uma probabilidade extrema de morte daquela pessoa que se encontra em estado de perigo. Por exemplo, a pessoa foi para um país e esse país está em guerra. A segunda é aquela que trata do desaparecimento, no caso, quando a pessoa ela é soldado, ela é militar e ela é feita prisioneira. Nesse caso, há um prazo de 2 anos após a guerra para se determinar a morte presumida. A sentença declaratória de morte presumida deverá ser inscrita no registro público, de forma a dar publicidade ao acontecimento, conforme prevê o artigo 9º, inciso 4º do Código Civil. Temos ainda a hipótese de morte simultânea ou comoriência, conforme descreve o artigo 8º do Código Civil. Cuida-se da presunção juris tanto, segundo a qual se determina a morte simultânea daqueles que falecem na mesma ocasião, podendo ser ilidida por prova que estabeleça a precedência da morte de um dos envolvidos. Geralmente, são citados os casos quando há acidente, onde as vítimas morrem instantaneamente. Para efeito de direitos sucessórios, direitos, na verdade, de herança, deve-se analisar quem morreu primeiro. Essa capacidade de estabelecimento será feita através de documentação e análise e até prova testemunhal, se caso for um acidente de trânsito e houver no local uma testemunha.